Olá pessoal, nós já vimos os tipos de matrizes, como somamos e subtraímos matrizes, multiplicamos matrizes e agora nós vamos calcular o que chamamos de determinante de uma matriz. Mas o que é uma determinante de uma matriz? Vamos ver algumas características. Primeira coisa é que determinante é um número. Tá? Então nós vamos fazer vamos pegar uma matriz específica e vamos fazer um tipo de cálculo que nós vamos obter um número. Esse número nós chamaremos de determinante. Nós temos algumas aplicações de que a determinante de uma matriz ela pode ser a verificação de se três pontos estão alinhados, qual é a área de um triângulo e a resolução de sistemas lineares. Então aqui tem três exemplos dentro da matemática de que nós podemos utilizar a determinante de uma matriz para resolver algum tipo de problema. E não limita só as questões matemáticas, tá? Na física é usado também em algumas situações e nós vamos saber como é que nós calculamos esse número, esse valor. Calcule-se a determinante de uma matriz somente de matrizes quadradas, tá? Lembrando que matrizes quadradas são matrizes 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, assim por diante. Porém, nós vamos limitar somente as matrizes 2x2 e 3x3. Por quê? Quanto maior o número de linhas e colunas da matriz, quanto maior a ordem dela, mais difícil é o cálculo do determinante. Então tem alguns métodos que são um pouco mais complicados. Então nós vamos ficar com 2 e 3 matrizes de ordem 2 e 3, que é o mesmo procedimento, tá bom? Então, nós temos aqui o exemplo dessa matriz. Lembrando, ela é uma matriz 2x2, porque ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Então, uma matriz 2x2, ou nós podemos falar matriz de ordem 2. E para calcular o determinante é simples. Pense o seguinte, tá vendo essa diagonal? Nós temos duas diagonais, essa diagonal e essa diagonal. Eu vou riscar aqui a primeira. Essa diagonal, tá? Ela vai pegar dois números. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esses dois números. Então, 6 vezes 7... 42, beleza? E aí, depois que você multiplicar, faz o jogo de sinal, ó. O número 6 é negativo, o número 7 é positivo. Então, desse resultado, nós vamos ter menos com mais, menos. Então, seria um menos 42, beleza? Só que presta bastante atenção. Toda vez que você fizer a multiplicação nesse sentido, o resultado final, você vai inverter o sinal. Então, se o resultado de menos 6 vezes 7 é menos 42, por você estar multiplicando nesse sentido, você vai trocar o sinal. Então, de negativo vai passar a ser positivo. Então, vai ser mais 42. Entenderam? De novo, toda vez que você estiver multiplicando nesse sentido, na matriz, você vai fazer o cálculo normal e aí o resultado você vai trocar o sinal. Então, nesse caso, o menos com mais dá menos, daria menos 42. Só que aí, por estar nesse sentido, eu vou trocar o sinal e vai ficar mais 42. Beleza? E aí eu tenho um segundo sentido, vamos colocar aqui de laranja, que é essa diagonal aqui, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui e eu vou multiplicar essa diagonal. 4 vezes 8. Então, 4 vezes 8 dá 32, certo? E aí eu vou verificar o seguinte, mesma coisa do sinal, menos com mais dá menos, então daria menos 32. Só que diferente do que nós fizemos com a diagonal aqui em azul, aqui eu não troco o sinal do resultado, certo? Então, o resultado que der vai ser o que vai ficar ali. Então, 8 vezes 4, 32, menos com mais dá menos, e vai ficar assim, menos 32, sem trocar o sinal, certo? E aí, por fim, nós temos esses valores, ó. Eu vou colocar em outra cor, porque aqui ficou meio separado, mas a gente coloca, ó. É a mesma coisa de fazermos 42 menos 32, certo? 42 menos 32, que é justamente o resultado das multiplicações que eu fiz. E aí, 42 menos 32, nós sabemos que é igual a 10. Então, qual que é o determinante de uma matriz 2x2, sendo que a matriz é esta aqui, menos 4, 7, menos 6 e 8? A determinante dessa matriz em específico é igual a 10. Sacaram a ideia? Vou fazer de novo, novamente, só que agora com uma matriz 3x3. Por que a gente vai fazer assim? Nós vamos repetir o procedimento, tá? É exatamente igual, não vai mudar nada. Quer dizer, desculpa, muda um pouquinho.
porque tem um detalhe que tem que fazer antes. Mas esse procedimento aqui da multiplicação cruzada, ele não muda, tá? Ele continua a mesma coisa. Agora aqui eu vou fazer essas mesmas multiplicações, só que eu tenho que fazer uma coisa antes, que é o seguinte: quando a matriz for 3 por 3, ó, 1, 2, 3, 3 linhas, 1, 2, 3, 3 colunas, eu vou repetir as duas primeiras colunas, ó. A primeira e a segunda coluna eu vou repetir ela aqui na frente, ó. Então, 5 menos 4 e 3, 5 menos 4 e 3, 7, 0, 1, 7, 0, 1. Isso você precisa fazer para você conseguir fazer o mesmo procedimento aqui, tá? Fazendo isso, eu consigo achar, ó, eu tenho essa diagonal, então eu vou marcar as diagonais que eu consigo multiplicar, ó. Eu consigo multiplicar essa diagonal. Ó, você vê que agora pega 3 números, tá? Aqui, ó, eu também consigo, ou seja, eu vou pegar todas as diagonais que eu consigo pegar 3 números, tá? Eu consigo multiplicar 3, ó. Aqui. E por último essa aqui também. Repara que não tem mais nenhuma diagonal nesse sentido que eu consigo pegar 3 números. Se eu fizer aqui, vai ficar 2 números, aqui é 1 número, aqui é 2, aqui é 1. Então, ou seja, eu vou fazer essas 3 multiplicações. Show? Então, primeiro, 3 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 2 é 0. E aqui já vai uma dica muito legal, muito interessante, que vai facilitar a nossa vida. É que toda vez que tiver um 0 na multiplicação, a gente já coloca 0 de uma vez, porque independente dos outros números que estão, independente do sinal, inclusive, não vai mudar em nada. Então aqui daria menos 0. Professor, dá menos 0, eu vou ter que trocar o sinal, vai ficar mais 0. Eu vou colocar só por questão que a gente está fazendo, tá? Só por questão da regra, para a gente se acostumando. 3 vezes 0, 0, 0 vezes menos 2 daria menos 0, certo? Porém, 0 tanto faz se é positivo ou negativo, mas eu vou colocar assim só para a gente entender. Lembrando, deu menos 0, nesse sentido tem que trocar o sinal, daria mais 0, beleza? Aqui, 1 vezes 9 dá 9, 9 vezes 5, 45. Então, eu vou colocar aqui, ó, 45. Ó, todos os valores são positivos, então daria mais 45, certo? Vou colocar aqui, ó, mais 45. Porém, nesse sentido aqui, eu tenho que trocar o sinal. Então, se antes era mais, agora vai ser menos 45. Menos 45. Próximo aqui. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 7 dá 28. Então, vou colocar aqui, ó, 28. E aí, vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais com mais dá mais, certo? Mais 28. Porém, está nesse sentido, eu faço a troca do sinal. Então, ali vai menos 28. Aqui eu estou fazendo bem devagar essa questão do mais e do menos para vocês irem acompanhando, mas podem fazer rápido, tá? Aqui menos com menos mais com mais dá mais, troca o sinal, fica menos 28. Daí você coloca o resultado diretamente. Ó, peguei todos os valores aqui na diagonal que são azuis. Agora vamos pegar lá o laranja e vamos fazer a outra diagonal, ó, que é nesse sentido aqui. Então vou colocar, ó. Esse aqui é uma multiplicação, ó, que pega 3 números nesse sentido. Esse aqui é outra, que pega 3 números nesse sentido também. E essa aqui é outra, que pega 3 números nesse sentido, certo? Então, novamente eu tenho 3 multiplicações, só que no sentido oposto, que é o mesmo exemplo aqui da matriz 2 por 2. Então, novamente, ó, essa primeira diagonal aqui em laranja, ela tem um 0, então diretamente eu já vou colocar 0 aqui, porque a gente sabe que qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. E aí o sinal daqui daria negativo, né? Mais com mais com menos dá menos. Então eu vou colocar menos 0, mas novamente, tanto faz, tá? Quando é 0, tanto faz positivo ou negativo. E outra coisa, lembrando, nesse sentido, eu não troco o sinal, eu mantenho o resultado da conta, tá? Eu sem trocar o sinal. Então, o próximo aqui, vamos lá, 7 vezes 9, 7, 9, 63. 63 vezes 3, estou usando uma colinha aqui, dá 189, né? Essa conta aqui é um pouco mais extensa, mais complexa. 189. O sinal positivo, 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 aqui continua positivo, beleza? Então, o próximo 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 1 dá 8,
Então o resultado dessa última diagonal é 8. E aí menos com menos mais com mais, dá mais. Show? E agora eu tenho a conta aqui, certo? Agora é só fazer os cálculos, vamos lá, em vermelho. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é uma dica que vocês podem estar fazendo, tá? Você junta primeiro todos os positivos e aí você subtrai por todos os negativos. Assim, ó. O que é positivo? O 189 e o 8, né? Então eu vou fazer assim, ó. 189 mais 8. Certo? Tem mais um positivo? Tem, é o 0, mas eu não vou considerar o 0 porque o 0 não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou até fazer assim, ó. Ele não vai fazer diferença nenhuma no meu cálculo, né? Não vai mudar em nada. Então 189 e 8 são positivos. Agora eu coloco os dois negativos, ó, que está até junto aqui. Menos 45, menos 28. Certo? Agora eu faço isso aqui, ó. 189 mais 8 dá 197. Menos. E aí esses dois, ó, os dois são sinais negativos, eu vou juntar. Eles vão aumentar. Vai dar 45 mais 28. Isso dá 73. Com sinal negativo também. E aí, para encerrar, eu preciso fazer a subtração desses dois números aqui. Tá? 197 menos 73 resulta em, vou colocar aqui na frente, 124. Ok? Então, qual que é a determinante dessa matriz 3 por 3? É igual a 124. Beleza? Então é isso, gente. Não tem muito segredo. É só você repetir esse procedimento. Vou só repetir aqui. Você faz a diagonal em azul, multiplica todos os números, e o resultado final você troca o sinal. Se der positivo, você coloca negativo. Se der negativo, você coloca positivo. E aqui você não troca o sinal, mas você multiplica também. Ó. Você multiplica tudo, só que o resultado que der você coloca aqui. Depois é só você fazer as operações. 42 menos 32, está aqui, ó, deu 10. E aqui é o mesmo sentido, a diferença é que antes você precisa repetir a primeira linha e a primeira coluna, certo? Estão aqui, ó, estão repetidos aqui. E aí você faz os cálculos, beleza? Mais um detalhezinho. Se a matriz ela for composta por um número só, tipo a matriz for essa, o determinante da matriz é justamente ele mesmo, tá? É 2.